Olá! Nesse vídeo, vamos apresentar o capítulo 12 do livro Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão, de Juan Botelho. Vamos falar sobre a adesão do Maranhão à independência do Brasil, a Setembrada e a Balaiada. 3 acontecimentos que revelaram a força, a resistência e também as contradições da sociedade maranhense ao longo do século XIX. Quando Dom Pedro I proclamou a independência, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se separava de Portugal, mas o Maranhão demorou muito mais tempo para aceitar essa nova realidade. Enquanto boa parte do país já reconhecia o novo império, o Maranhão ainda se mantinha fiel à coroa portuguesa. Isso acontecia porque a província tinha fortes vínculos econômicos com Portugal, principalmente através do comércio com Lisboa. As elites maranhenses, formadas por grandes fazendeiros e comerciantes, temiam perder seus privilégios e acreditavam que continuar ligados à metrópole garantiria estabilidade política e econômica. Foi só em 28 de julho de 1823 que o Maranhão finalmente aderiu à independência, após a chegada das tropas navais comandadas por Lord Cochrane, enviadas por Dom Pedro I. Cochrane cercou o porto de São Luís e as autoridades portuguesas acabaram sendo obrigadas a se render. Assim, o Maranhão se integrava oficialmente ao Brasil independente. Porém, como veremos a seguir, a liberdade política não significou o fim das desigualdades sociais, nem o início de uma verdadeira justiça para o povo. A Setembrada foi um movimento popular que aconteceu em setembro de 1831, na cidade de São Luís, no Maranhão. Nessa época, a elite política que antes servia aos interesses de Portugal continuava controlando o poder local no Império do Brasil, sem trazer mudanças reais para a vida do povo. O descontentamento cresceu entre a população pobre e a mestiça, que sofria com o desemprego, a fome e o alto preço dos alimentos. Além disso, o clima político no país era tenso, pois Dom Pedro I havia abdicado do trono, deixando o Brasil sob o comando de um governo regencial instável. No Maranhão, a situação era ainda pior, marcada por abusos de autoridades e injustiças sociais. Cansados dessa realidade, soldados, artesãos e trabalhadores se uniram e saíram às ruas exigindo melhoras de condições de vida e mais participação na política. Porém, o movimento foi duramente reprimido. As tropas do governo reagiram com violência e muitos manifestantes foram mortos ou presos. Mesmo derrotado, a Setembrada mostrou o quão o Maranhão estava dividido entre a minoria rica, que dominava, e a maioria pobre, que começavam a se revoltar contra a opressão. A balaiada aconteceu principalmente nas regiões do sertão maranhense, como Caxias e Vila Manga, e envolveu diferentes grupos sociais, vaqueiros, escravizados, lavradores, artesãos e soldados que se sentiam explorados e abandonados. O nome da revolta vem de um de seus líderes, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Balaio, que era um artesão fabricante de balaios. Outros nomes importantes foram Raimundo Gomes, Cara Preta e Cosme Bento das Chagas, um líder quilombola que comandou centenas de negros escravizados em luta pela liberdade. A revolta começou como um conflito político entre os grupos regionais, conhecidos como bentivis e cubanos, mas logo se transformou em uma guerra social. O povo, cansado da miséria e da opressão, passou a lutar contra os grandes fazendeiros, os senhores de escravo e as tropas do governo imperial. Durante anos, os balaios resistiram bravamente, tomando cidades e desafiando as forças imperiais. Mas em 1841, o movimento foi brutalmente derrotado após a chegada de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que comandou uma repressão violenta, dependendo e executando muitos líderes. Apesar da derrota, a balaiada marcou profundamente a história do Maranhão, revelando a força de um povo que lutou por justiça, igualdade e liberdade. Para entendermos melhor por que a balaiada aconteceu, é preciso olhar para lá atrás, lá para as raízes do problema. O Maranhão, naquela época, enfrentava uma crise econômica muito grave.
A produção de algodão, que antes era algo que enriquecia a província, havia caído drasticamente por causa da concorrência internacional e também pela falta de investimento. As elites rurais elas continuavam explorando o trabalho escravo e concentrando as riquezas, enquanto os trabalhadores que eram livres, índios e mestiços, eles sofriam bastante com a fome e com o desemprego. Nas zonas rurais, o povo eles viviam em condições precárias. Eles não tinham acesso à terra, moradia digna, nem sequer à educação. Enquanto nas cidades grandes, o pequeno comércio e os artesãos, eles eram sufocados pelos impostos e pela falta de apoio do governo. Essa realidade ela gerou um sentimento de abandono e de revolta muito grande daquele povo. Eles viam que a independência só havia mudado o nome do poder, mas a forma como ela era exercida continuava a mesma. Então, o que levou a essa revolta foi o desejo de transformar a sociedade e de dar voz a quem sempre foi silenciado. Ao analisarmos a trajetória do Maranhão nesse período, percebemos que os acontecimentos, a independência tardia, a setembrada e a balaiada, estão profundamente conectados. Eles mostram como o Maranhão foi um reflexo das contradições do Brasil imperial, onde liberdade e opressão andavam lado a lado. A adesão à independência representou um passo político importante, mas não trouxe justiça social. A setembrada foi a primeira tentativa popular de mudança, e a balaiada foi a explosão final dessa insatisfação acumulada. Esses episódios também nos ensinam que as transformações mais duradouras nascem da luta e da participação popular. O povo maranhense, mesmo oprimido e sem recursos, mostrou coragem, força e consciência de seu valor. Entender essa história é essencial para compreender o presente, porque as desigualdades e injustiças de ontem ainda deixam marcas hoje, nas estruturas sociais e econômicas do Estado. Cada momento revela um povo que, mesmo diante da repressão e da pobreza, nunca deixou de lutar por dignidade. Claro, o Maranhão demorou a se libertar de Portugal, enfrentou revoltas internas e pagou um preço alto de sangue e sofrimento. Mas dessas lutas nasceram valores que até hoje representam a identidade maranhense. A exemplo, a coragem, a rebeldia, a esperança. E ao estudar esses acontecimentos, percebemos que a liberdade não é um ponto de chegada, e sim uma construção constante, feita por pessoas que acreditam na justiça e no poder da união. Por isso, lembrar da balaiada e da setembrada é também valorizar a voz do povo, que mesmo oprimido foi capaz de mudar a história. Essa é a mensagem que o livro de João Botelho nos deixa. O Maranhão é a terra de luta, memória e resistência.